Senhor queridos, que maravilha poder estar com vocês mais um domingo, né? Hoje, com a graça do Senhor, iniciaremos mais um trimestre e nesse trimestre nós vamos estudar a lição de Josué, né? Um líder nato que ficou para dirigir o povo hebreu após a morte de Moisés, amém? Então vamos lá, a nossa lição ela tem como título o livro de Josué, Tempos de Conquista. É a lição número 1. O texto do dia está escrito: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. E o nosso texto bíblico se encontra em Josué 1, né, do 1 ao 6. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Amém? Vamos lá então. Nós vamos começar, né, falando um pouquinho do livro de Josué, tá? Josué, ele foi um líder, né? Ele sucedeu Moisés após a sua morte. Ele liderou o povo, os hebreus, né? Até a entrada da Terra Prometida e na Terra Prometida, certo? Então, o Josué é um dos livros considerados livro histórico, né? Denominado livro histórico. Começou a ser escrito por 1400 a.C. Acredita-se que Josué ele tenha escrito esse livro e a parte que fala da sua morte, o finalzinho, tenha sido uma outra pessoa, né? Que ele deve ter deixado responsável por isso. O livro ele tem continuidade ao livro de Números, onde fala o quê? Da peregrinação do povo hebreu por 40 anos, né? Certo? Josué foi uma pessoa que nos deixou um exemplo de como viver uma vida vitoriosa, né? Ele foi um líder, tudo que ele sabia ele aprendeu com Moisés, né? Porque ele andava com Moisés, porém ele nunca fez nada sem que Deus o ajudasse, né? Sem que Deus estivesse presente. Ele teve uma fé muito grande, né? Uma fé inabalável em tudo aquilo que Deus propunha e teve seus momentos, né? Onde ele quis fazer as coisas por si mesmo, porém ele voltou atrás, né? Como nós também, há momentos que nós também damos uma pisadinha ali, uma pisada aqui, só que nós temos o quê? Nós sempre voltamos, né? A Deus e confiamos na eterna misericórdia dele. Deus escolhera para ser o seu comandante, né? O comandante do povo, após a morte de Moisés, como eu já disse, e agora e para a conquista da Terra Prometida, né? Vamos dar uma olhadinha também como que era o mundo naquela época. 1400 a.C., a época que Israel transpôs o Rio Jordão, né? Que nós vamos ver tudo isso daí no decorrer das lições. Os povos já estavam em estágio civilizatório. O que significa isso? Eles já estavam se desenvolvendo, né? Lá, exemplo, no Peru, eles já usavam os instrumentos feitos de metais, né? Na Europa, já estavam se erguendo vilas fortificadas, né? E no Japão, a primeira civilização já estava chegando, que é a Jomon, certo? Já estava chegando por lá. América do Norte ainda não havia civilização, não havia nada. Os Olmecas, né? Olmecas, eles chegaram no México por volta de 1500 a.C. Então ainda demorou um pouco. O Império Assírio, ele surgiu em 1200 a.C.
Roma foi fundada em 21 de 4 de 753 a.C. O Egito era um país rico, né? Mesmo ele tendo perdido a mão de obra escrava dos hebreus, ele era um país muito rico. A Babilônia e a Síria, que destruíram muitas nações, já não existe mais, tá? Israel, formada por ex-escravos, né, que foi um projeto de Deus que deu certo, atualmente é um país de primeiro mundo. Canaã, vamos ver as extensões de Canaã, que era a terra prometida, né, chamada da terra prometida, a terra que Deus tinha prometido aos hebreus e que eles entraram nessa terra prometida. Ela tinha 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura. Ela ficava a 480 quilômetros do Egito para o sul. A 1.100 quilômetros para o nordeste encontrava-se Nínive. Lembra-se de Nínive, essa cidade, né? A cidade de Jonatas, que ele se recusou aí, né? A 1.100 quilômetros para o leste estava a Babilônia. 1.600 quilômetros a Pérsia. A 1.300 quilômetros para o noroeste estava a Grécia. 2.400 quilômetros, Roma foi fundada depois da conquista da Terra Prometida. Então, isso daqui é só para vocês terem uma noção, né? De onde, como as coisas eram, que tinha na época, tá? A Terra Prometida, ela não era uma terra grande, imensa, que pegava várias nações, não, ela era estreita, né? Ela era uma faixa de terra no Oriente Médio. Os hebreus sempre buscaram até hoje somente a herança prometida por Deus. Podia falar, né? Mas Deus não prometeu? Por que Deus então não fez uma terra maior, né? Uma nação? Não, sabe por que não? Porque Deus, ele não queria que seus filhos dominassem o mundo, né? Mas eles prosperassem naquele lugar que ele havia dado, certo? Então, tudo o que eles fizeram ali era abençoado, tá? Todas as nações da terra. Então, ele não queria que tomassem conta do mundo, né? Mas se cuidassem bem, que fosse abençoado o lugar que ele desse, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho do propósito, né? O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O propósito. Para que Josué quis escrever esse livro, tá? Primeiro, né? Para mostrar o chamado dele, certo? Para mostrar o chamado dele, como foi o chamado dele. Porque o chamado de Moisés, de Josué, querendo ou não, desde que ele foi o espia, né? Ele foi um dos espias que foi espiar a Terra Prometida, um dos 12, e só ele e Caleb chegaram falando coisas boas que queriam, né, entrar lá, porque os demais não. Então Deus foi fiel com eles, né? Desde aquela época Deus já estava sendo fiel com Josué, e Josué foi se aprimorando ao lado de Moisés até chegar esse dia, né? Que foi dado a ele a liderança do povo, né? E foi contado nesse livro também de Josué, nós vemos o milagre da travessia do Jordão, porque em tempos de cheia, né, o Jordão cheio de água, eles não sabiam como iam atravessar. E o Senhor mais uma vez concedeu a eles esse privilégio, né? Que nós vamos ver tudo isso daqui mais para frente, tá? Devoção e obediência do povo, as campanhas militares para a conquista da terra que Deus prometeu, porque eles passaram por várias batalhas, né? Várias batalhas. E toda a caminhada ministerial de Josué, o detalhe das batalhas e divisões tribais, né? Que para todas as batalhas o Senhor dava uma estratégia diferente. Foi muito lindo isso. Sua despedida, né? Porque no final de tudo ele também já estava muito de idade e ele morreu. Só que antes de ir, ele conclamou o povo, né? Para que o povo fosse fiel a Deus, servisse a Deus com fidelidade, certo? Então isso daqui foi um dos propósitos do livro de Josué, né? Para que ele foi escrito, que nós vamos ver todos esses detalhes. A divisão. Assim como todo o texto narrado, os quais são divididos para que fique claro a história em introdução, desenvolvimento. Quando nós estamos na escola, nós aprendemos os textos narrativos, né?
E o que acontece? Os textos narrativos, eles são divididos em introdução, desenvolvimento e conclusão, não é isso? Então, esse texto também na Bíblia, o Josué, ele também é um texto narrativo. E ele também foi dividido, né? Ele foi dividido em partes, para que ao lermos nós nos situássemos melhor. Então, o capítulo 1 de Josué, ele assume a liderança de Israel. Fala sobre isso. No capítulo 2 é quando Raabe protege os espias, os espiões, né, mandados ali por Josué. Capítulo 5, Josué e o povo entram na terra prometida. Tá? No capítulo 6, a conquista de Jericó, quando eles derrubam os muros de Jericó, andando em volta, é uma coisa muito linda. No capítulo 7 a 8, nós vemos o pecado de Acã e suas consequências, né? Todo pecado tem uma consequência, nós já vimos isso mais de uma vez. Capítulo 9 a 12, batalhas para a conquista do restante da terra. E capítulo 13 a 22, a terra é dividida e povoada, né? Depois que eles já conseguiram alcançar a terra, eles fazem a divisão, colocam o povo dentro dela para prosperar, né? E capítulo 23 a 24 é a despedida de Josué. Como eu já disse, ele já estava bem de idade, né? E ele também morreu. Então, antes disso, nesses capítulos aqui, aparece a despedida dele, certo? 3, o valor, né? O valor que tem o livro de Josué. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico, porque ele narra o quê? Como o povo de Deus atravessou o Rio Jordão no período das cheias, né? A queda de Jericó, como que foi? Os muros de Jericó, a conquista e divisão da terra prometida, como eu falei antes. Essas histórias foram contadas por Josué, né? Sem que se omitisse nenhum de seus erros. Por que nenhum de seus erros? Porque Josué também teve erros, né? Teve momentos que ele fez coisas fora do direcionamento de Deus, só que ele soube recuar. Então ele não esconde isso na história dele, ele conta também, né? Por quê? Para mostrar para o povo que mesmo a gente errando, Deus não perde o controle, né? Das promessas dele, de tudo que ele nos falou, ele não perde o controle nunca, né? Deus cumpre integralmente a sua promessa, certo? Aí temos também, lá no tópico 3, né? Fala sobre os antecedentes históricos. Porque um novo tempo começaria, sob a liderança de Josué. Eles não mais morariam em tendas, né? Comeriam do maná, tomariam água da rocha. Agora não. Eles morariam em casas, né? Em casas feitas por eles, casas fortes. Eles não necessitariam do maná porque iriam comer os frutos da terra ali, né? A água não mais teria que ser da rocha, porque eles beberiam água de rios e mananciais, porque Deus prometeu a terra de leite e mel para eles, né? O milagre do deserto não aconteceria mais totalmente, seriam mais esporádicos. Porém, Deus ele estava dando a terra que ele tinha prometido a eles, né? Os hebreus chegaram até Canaã com a operação da mão de Deus. Todos os detalhes dessa caminhada, em tudo, a entrada em Canaã, tudo teve a mão de Deus. As estratégias preparadas por Deus para que isso pudesse acontecer. E as últimas palavras de Moisés, que nós também, né, podemos ver que Moisés, mais uma vez, nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos, porque ele sabia que ele não ia entrar na terra prometida, então ele sabia que estava próximo à sua partida, ele chamou o povo novamente e fez-los ouvir todo o mandamento, né, por mais uma vez. E um novo tempo de fé e expectativa. Deus aprovou os hebreus pela fé, né? Nós temos lá em Hebreus 11:6 que está escrito: pois sem fé é impossível agradar a Deus. E eles tiveram essa fé para atravessar o Rio Jordão. E Deus continuou a realizar grandes milagres no meio deles. Nós sabemos que a primeira geração que era para ter entrado na terra da promessa, eles não entraram, né? Por rebeldia, por não confiar em Deus. Mas a segunda geração, assim como Deus havia prometido, a segunda geração entrou na terra prometida. E só quem entrou na terra prometida da primeira geração foi Josué e Caleb.
Então, o Senhor, Ele promete as coisas e Ele cumpre. E foi o que Ele fez. Desde a saída do Egito, né? A parte dele foi cumprida. Mesmo através de murmurações, através das coisas erradas do povo, Deus estava com eles e prometeu. Ele cumpriu a sua promessa até o final. A primeira geração não entrou, porém a segunda geração obteve a promessa de Deus e entrou na terra prometida. Tá? E o livro de Josué é um livro muito lindo que vai nos contar toda essa história. Então eu conto com vocês a partir de domingo que vem, né? Que todos assistam aos nossos vídeos, porque nós estaremos contando essa história passo a passo para vocês, de todas as coisas que aconteceu, dos milagres do Senhor, das estratégias, né, que o Senhor dava a Josué em cada batalha, para cada conquista. É um livro muito lindo, certo? Então, a partir da semana que vem, nós estaremos juntos para começar essa história de Josué e do povo que entrou na terra prometida, certo, queridos? Então, que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor, né? Vamos orar durante essa semana, vamos assistir o vídeo e que o Senhor esteja conosco, nos fortificando, nos dando graça, né? Para alcançarmos também e chegarmos até a nossa terra prometida. Amém?